Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Carolina Nasser e eu trabalho numa companhia chamada Geek. E a maioria do nosso trabalho é trabalhando com marcas para estabelecer uma presença em gaming e mundos virtuais. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre como as marcas de luxo existem nesses espaços e esses mundos virtuais. Primeiro, eu só gostaria de esclarecer que essa é a primeira vez que eu estou fazendo uma apresentação em português. Eu sou 50% brasileira, mas nascida na Inglaterra e eu nunca morei no Brasil. Então, eu vou pedir para todos terem um pouco de paciência enquanto eu tento me virar nessa apresentação hoje. É, é para compartilhar, né, a tela. Pode Uhum. compartilhar, Carolina. Um segundo. Mas, Carolina, pode take your time, tipo, pode falar mais devagar, tipo, fica tranquila. Ah, então, aqui. Então, E o seu português está maravilhoso. Não se preocupe. então, eu imagino que vocês já escutaram uma palavra esses últimos anos, né? Que foi metaverso. E, tipo, Uhum. foi uma palavra que teve um momento enorme. Tava todo mundo falando sobre esse assunto e todo mundo ficou obcecado com essa ideia de mundo virtual. Onde você existe como um avatar. Daí vocês lembram que até o Mark Zuckerberg renomeou Facebook para Meta. Tipo, jogou gasolina no fogo, né? Tava todo mundo falando sobre esse assunto. E a internet também estava cheio de vídeos sugerindo que em alguns anos todo mundo estaria andando pelas ruas com óculos de realidade virtual e basicamente parecia um mundo, imagino eu, que muitos de vocês acharam um pouco distópico. Porém, a verdade é que o metaverso não é novidade e vocês até devem conhecer alguém que já passou muito tempo neste espaço. Então, desculpa, tá aqui. Então, qual é a definição de metaverso, né? Então, teve esse momento, mas qual é a definição verdadeira? Basicamente, é um espaço 3D virtual, onde as pessoas socializam com seus amigos ou, sabe, sua família e, e até estrangeiros. E, na verdade, é uma ideia que existe desde a década de 70, na forma de gaming. Agora, imagino que vocês, com certeza, têm familiaridade com esse termo, porque a verdade é que tem mais de 3 bilhões de pessoas no mundo que jogam videogames. Vocês até podem estar imaginando, tipo, um menino do basement dos pais, sabe, da mãe dele, jogando um jogo violento sozinho, sabe? Igual aqueles filmes americanos que a gente já viu. Mas a verdade é que as coisas que encapsulam gaming é muito mais diverso e é muito mais inclusivo do que essa ideia que a gente tem de gaming. As avós, ou a sua vovó que joga palavras com os amigos, ou Words with Friends, ou a sua mãe que joga, tipo, Candy Crush, também são gamers. Então, é uma coisa que é muito mais relevante culturalmente, que eu acho que muitas pessoas imaginam. Então, agora a gente estabeleceu esse termo metaverso, que é muito mais videogame. Mas qual é a relevância para as marcas, né? Tipo, why do we care? Por que que as marcas têm que pensar nesse espaço? Esses mundos virtuais, na verdade, a verdade é que é muito relevante. E aqui na tela tem alguns exemplos de marcas engajando nesse espaço. Então a gente vai falar um pouquinho sobre, tipo, como eles ativam no espaço, alguns dos exemplos que você vê agora na tela, a gente vai falar sobre alguns exemplos também. Então, esses mundos virtuais, na verdade, são uma evolução das redes sociais. Antes, a experiência de propaganda de marca era passiva. Alguém andava na rua e passava um pôster, promovendo um produto novo e continuava andando. Era muito passiva. No novo milênio, sabe, 2020, 2005, depois, um novo espaço começou a emergir, que eu imagino que vocês são muito familiares,
que são as redes sociais. E propaganda virou uma experiência muito mais pessoal. E deu espaço para os clientes terem um contato e uma experiência mais direta com a marca. Você pode comentar, você pode gostar, sabe, do conteúdo da marca, pode até reclamar, se vocês quiserem, sabe, nesses canais. Então agora tem um novo mundo, que são os mundos virtuais, e videogame plataformas como Fortnite, Roblox, Zepeto, agora são espaços onde os jovens socializam, sabe? Eles passam tempo com seus amigos, e interagem com marca. Essa, sabe, é uma evolução durante os últimos 20 anos que você vê que agora pessoas estão passando muito mais tempo nesses espaços. Então, esse estudo aqui na tela descobriu que os tempos que as pessoas passam em videogame já excede o tempo que eles passam nas redes sociais. E este fenômeno vai aumentar ainda mais. Eles falam que vai aumentar ainda mais em 2027. Então, já excede o tempo e vai exceder ainda mais. E você vê também que o tempo que as pessoas passam em redes sociais já estabeleceu. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Gen Z ou Gen Alpha, né? Que são essa geração mais jovem que muitas marcas se preocupam muito com como eles vão contratar essa geração. Então, essa ideia de a quantidade de tempo que pessoas passam em videogame é ainda mais exacerbado quando você especificamente considera as gerações mais novas. Um estudo achou que os jovens entre as idades de 6 e 18 anos passam 3 horas por dia jogando Roblox. E também eu acho que é importante considerar que quando uma marca ativa nesse espaço de gaming, não é só que você está ativando dentro do mundo virtual, você também está criando conteúdo para esses outros plataformas, como TikTok, YouTube, porque você cria, tipo, um espaço que também pessoas podem compartilhar, ou você pode compartilhar conteúdo do jogo também, da experiência também. Então, você vê que em 2022, TikTok divulgou que postagem sobre videogame recebeu mais do que 3 trilhões de visualizações. Então você vê, não existe num vacuum, sabe? É uma coisa que é muito mais widespread do que, sabe, a gente imagina. Não é só conteúdo, não é só preso nesse espaço virtual. Então, engajamento, né? Essa é a coisa importante. A gente meio mora num mundo que as marcas estão tentando, tipo, engajar a audiência, sabe? E tentar pegar o tempo da pessoa, né? Então, este espaço de gaming não só recebe mais atenção, tipo, sabe, que a pessoa passa mais tempo jogando os videogames, mas também você tem que considerar que o tempo de engajamento com as marcas é muito mais significativo nesses mundos virtuais. Então, você vê aqui na tela, que o engajamento nas redes sociais é, em média, em torno 1,2 segundos. É muito rápido. Você passa na tela e acabou, sabe, o engajamento. Nas experiências virtuais de marcas no Roblox, o tempo médio é 11 minutos. Tipo, não tem preço que você pode botar nessa qualidade de engajamento e esse tempo de engajamento, sabe? Não tem comparação. E, de vez em quando, para as nossas marcas, para os nossos clientes, fazemos uma comparação entre, tipo, os canais de redes sociais deles, de experiências virtuais. Então, aqui a gente tem exemplo de duas marcas que Geek trabalha com essas duas marcas e basicamente a gente considera tipo um médio de 3 segundos, que é um engajamento nas redes sociais, e daí a gente também tem o tempo engajado com a experiência digital, virtual deles. Aqui tem, os dois tem, Max Mara e H&M, tem uma experiência da marca no Roblox, e você vê que, tipo,
não é comparável, sabe? É 10,6 milhões de minutos vezes 1,6 milhões de minutos em um mês, sabe? E também tem que considerar que eles nem lançaram conteúdo novo dentro da experiência virtual. Em comparação, eles lançaram, tipo, vocês sabem, tipo, uma foto por dia no Facebook ou no Instagram. E eu acho que o importante também é que esse espaço é muito mais rico que vocês imaginam. Já tem capacidade de atuar em todas as camadas do marketing funnel. Então, já tem oportunidade para mídia pago, que obviamente é uma coisa muito mais conhecido com as marcas e você até pode fazer ativações de integrações de lealdade também. E aqui tem um exemplo que a Paris Hilton trabalhou com Hilton Hotels, né? Que eram os hotéis da família dela. E jogadores podiam reivindicar um prêmio virtual na experiência dela se eles inscreverem-se para o sistema de lealdade do hotel. Então, você vê que tem uma conexão com a vida real e a vida digital. E uma coisa também interessante é que está acontecendo agora é que algumas marcas estão testando e-commerce nesses mundos virtuais. Então, você pode entrar numa experiência e comprar um produto verdadeiro pelo canal do mundo virtual deles. É, Mesmo que não seja muito relevante para as marcas de luxo nesse momento, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, sabe? Agora, eu acho que a maioria das marcas que estão testando nesse espaço são mais fast moving consumer goods, né? A gente fala, tipo FMCGs. Então, a gente já falou um pouquinho sobre. Eu já mencionei, tipo, itens virtuais, né? Que é uma ideia meio estranha. E eu imagino que alguns de vocês estão horrorizadas que pessoas passam. Pessoas no mundo que gastam dinheiro verdadeiro em itens virtuais. A verdade é que quando as pessoas gastam mais tempo nestes espaços, né, com seus amigos e socializam com seus amigos, a aparência do avatar é muito importante. Pensem bem, tipo, antes era suficiente ter, tipo, a jaqueta física do Tommy Hilfiger, né? Daí, quando as redes sociais meio, sabe, emergiram, é, virou que você tem que postar a jaqueta do Tommy Hilfiger, a bolsa da Gucci nas redes sociais. Então, agora, tem, tipo, esse fenômeno onde as pessoas têm que ter a jaqueta virtual também para poder se expressar nesses espaços de um jeito autêntico e de um jeito que representa, tipo, a vida real da pessoa. Aqui, meio spoiler, porque já tá marcado, mas eu acho que uma coisa incrível é que Fortnite ganhou quase 6 bilhões de dólares americanos em 2018. E o mais impressionante é que o único jeito que eles geram lucro é vendendo roupas virtuais para os avatars. Então, todo o dinheiro que o seu filho, o seu irmão, o seu marido gasta em Fortnite é só em coisa estética. Essas roupas virtuais literalmente não fazem nada, tipo, não melhora o jogo, nem a habilidade do jogador. É uma coisa estética pura. E, sabe, a gente já discutimos que uma das coisas mais importantes desses espaços virtuais é o elemento de socialização. Então, você pensa que 73% de gamers ávidos e 32% de gamers casuais jogam para socializar com seus amigos. Então, eles vão para esses espaços para engajar e para brincar com seus amigos. Então, quando alguém estiver com seus amigos, a sua aparência, mesmo que seja a aparência virtual, é muito importante. Porque isso é a sua presença neste espaço é importante, porque é o jeito que você está socializando, sabe, com seus amigos. Em Roblox, especificamente, mais do que 100 milhões de jogadores trocam a aparência do seu avatar pelo menos uma vez por semana. Você imagina, eles vão lá, tipo, trocam a aparência, compram uma roupinha nova pro avatar.
E eu acho que ainda mais importante, não é só que eles trocam a roupa, mas também eles falam que as roupas da marca verdadeira são importantes também. Então, eles querem ver as marcas que eles usam na vida real também nestes espaços. E você vê aqui também no site, tem alguns exemplos é, de itens virtuais que as marcas lançaram nesse espaço. Então, você vê, tipo, um cabelo da Gucci, que tem o Gucci Encore, ou uma bolsa da Givenchy, ou até Coach fez umas asas brilhantes que pessoas podiam resgatar, no Roblox. Então, e também eu acho que o importante aqui é que você pode ser muito mais criativo com o jeito que você inclui a marca nesses espaços. Tá, então, as marcas já estão tomando vantagem, imagina. É, Aqui tem alguns exemplos. Eu mostrei essa apresentação para minha mãe, que eu estava praticando com ela antes, porque eu queria, sabe, melhorar o português para essa apresentação, e ela ficou horrorizada com alguns números desse slide, eu tenho que falar. Então, aqui tem alguns exemplos de marcas que lançaram itens no Roblox, e esse preço em dólar é dólar americano mesmo. É, então, eu não sei se vocês viram essa notícia, tipo, alguns anos atrás, mas tinha uma bolsa da Gucci virtual, que você vê aqui no slide, que foi lançada, eu acho, em 2021, 2022, e a bolsa vendeu por mais do que a bolsa verdadeira. Tipo, literalmente, alguém gastou mais do que US$ 4.000 americano numa bolsa que literalmente não tem funcionalidade. Não é que você pode botar coisas na bolsa, sabe, itens na bolsa virtual. É literalmente puramente estético. Olha, eu vou falar que pelo menos a cabeça de touro dourado do Lamborghini que você vê aqui veio com uma experiência. Então, a pessoa que comprou a cabeça de touro também podia visitar a o factory da Lamborghini. Então, isso pelo menos tinha um pouquinho de função. Mas a corrente de Adidas, literalmente nada. Você comprava um colar para US$ 25.000 e eles falam que é um corrente de diamante, né? Então, mas diamante virtual. É, então, eu espero que, tipo, eu tenho convencido vocês que esse é um espaço importante com muitas possibilidades, não é? É, Você quer perguntar alguma coisa, Mônica? Sim, se nesse caso, esses itens, no caso da bolsa da Gucci, da Adidas e da Lamborghini, se esses itens eram exclusivos. Então, tipo, se só tinha uma. Não, Sim. então a bolsa eu acho que tem 1.000 cópias, o colar eu acho Uau. que era exclusivo, era só um, e daí a cabeça tinha uns 2 ou 3 cópias, e eles venderam todos os três, e o Nossa. vestido da Carolina Herrera também eu acho que tem umas 1.000 cópias, então. Nem é tipo, pelo menos o corrente é exclusivo, imagino que só tem um, né, E no virtual. caso, por exemplo, do vestido da Carolina Herrera, ele existe no mundo físico ou ele é uma versão que só existe no mundo digital? Não, então, ele existe no mundo físico Ah, ok. e tem um vídeo ótimo que vocês podem olhar no TikTok, que tem um modelo famoso chamado Carly Kloss, e Aham, ela é um brand ambassador de Carolina Herrera. Então tem ela aham. tipo, usando o vestido na vida real, daí Ah, você vê na câmera ela trocando pro avatar dela do Roblox usando o mesmo vestido. Então, sabe, sensacional. tem uma conexão. E daí a bolsa da Gucci também existe na vida real, mas a cabeça da Lamborghini e o corrente de Adidas não existe. Tipo, eles são itens virtuais únicos para o plataforma, que eu acho bem interessante também. E só colocando mais uma coisa, né? Eu não sou geração alfa, nem millennials, nem whatever, mas ok, estou super interessada e envolvida. Só que com a sua apresentação hoje, da maneira como você fez, para o futuro, os alfas, os millennials e os whatevers que vão vir depois do alfa, vai ser tão natural isso tudo, porque eles já estão vivendo isso. Estou falando isso porque a gente vem de 2 dias de apresentação. Uhum. E ontem teve uma apresentação que foi feita de uma agência no Brasil que a audiência enlouqueceu quando ele disse que o Roblox, a média era de 0 a 12.
Na verdade, não é de 0 a 12, é de 12 a 17, mas enfim. E aí, claro, eu como mãe, todas as mães ficaram, nossa, como os nossos filhos estão nesses jogos. Mas você trouxe um dado e eu lembrei que é uma interação social, eles não jogam só, eles falam com o amigo, eles brincam através do jogo. O jogo é É, uma forma. E pois aí, é, com isso, todo o resto, todo o ecossistema do mundo real está no Vai para digital, lá. e vem para cá. Então, para eles é muito natural esses dois mundos. Eu estou impressionada. Obrigada. é. Não, é muito importante. Eu acho que essa é o distinto que pessoas não entendem, que é, eu acho que a gente tem uma ideia que é meio outdated agora, sabe? Que esses espaços são perigoso, que são violentos, sabe? Que jogo é violento, que você gasta o tempo nesse espaço, sabe? Que criança vai ter problema de like, development, sabe? Se eles jogam muito videogame. Mas eu acho que a realidade agora, sabe, que eu falei no começo, que eu acho que é muito importante lembrar, é que é um espaço de socialização. Eles vão para ver os amigos, entendeu? Então, Isso, é uma ideia que eu acho que pessoas têm que meio pensar, trocar, tipo, sabe, o mentality deles, porque não é o que a gente lembra de 30 anos atrás, onde, sabe, onde era uma experiência muito solitária. É, tá, não, e então, tem um outro dado, desculpa te cortar. No mundo não, por favor. global, eu posso ter um amigo na Inglaterra, nos Estados Unidos, que eu encontro no jogo. É que eu Exatamente. lembrei agora que eu conheci um designer do Roblox que ele falava isso na pandemia, já que ele não podia sair de casa, ele saía para jogar e encontrava com os amigos lá. Então, e aí você falando, isso tudo fez É. sentido. Não, pois é, e eu lembro durante o Covid, sabe, uns anos atrás, um grupo dos meus amigos que moram em Londres, porque eu tava estudando nos Estados Unidos na época, e eu tava com um grupo dos meus amigos que eu não vejo, sabe, faz um ano por causa de Covid, e é difícil, e eu lembro, a gente fazia Zoom, onde a gente jogava Among Us, que é um jogo, tipo, bem social, que você joga, it's like, a gente fala máfia em inglês, it's like a mafia game. E a gente jogava isso horas, sabe? Todo mundo nesse jogo juntos, conversando, falando, sabe? Então, eu acho que isso que é importante, é esse distinto aspecto de mundos virtuais. Eu até acho que é mais social do que rede social, que é meio interessante, né? Porque também o importante desse espaço é que eles são muito mais imersivos, sabe? Você existe no espaço, você pode ter muito mais liberdade de contar uma história da marca também. Então, eu vou falar agora um pouco sobre, tipo, uns exemplos e também como as marcas podem ativar no espaço. Eu sei que eu já falei um pouquinho sobre esses assuntos, mas a gente vai focar agora especificamente em como as marcas podem aparecer nesse espaço. Então, é, nos mun no mundo, nesses mundos virtuais, tem jeitos muito diferentes de como as marcas podem aparecer. Então, a gente já falou sobre alguns. Eu sei que eu já mencionei, tipo, uma experiência digital, virtual de uma marca, sabe? Que eles podem criar. E daí também tem item virtual, né? Você pode criar itens virtuais para esses espaços. Mas também marca pode se envolver com este espaço numa forma muito mais tradicional, que é tipo mídia pago dentro do espaço virtual, que é meio interessante. Mas alguns desses jogos que eu já mencionei, tipo FIFA também tem, você vê, mas eles têm outdoors, né? A gente fala em português, eu acho. Outdoors virtuais, então literalmente tem um billboard em dentro do jogo que você pode botar o anúncio da marca em dentro do jogo, então quando pessoas estão andando pelo jogo, eles vê o anúncio, ou também, tipo, colocação de produto, que eu imagino que muitas pessoas são familiares com colocação de produto em filme, em TV, também tem oportunidade de colocação de produto nos jogos. É, e um outro exemplo que é bem interessante é que as marcas de luxo podem usar o IP de jogos, como tipo Pokémon ou Mario. Até aqui tem um exemplo de Honor of Kings, que é um jogo enorme na China. E eles usam as personagens para inspirar, tipo, produtos, sabe? Então aqui tem um batom que foi inspirado pelo uma personagem do jogo.
Daí eu acho também importante considerar, eu já falei um pouquinho sobre esse assunto antes, é que as marcas também podem anunciar e usar e entrar nesse espaço pelos canais laterais de game. Então, não só entrar no jogo, mas também, tipo, utilizar os plataformas e as partes que meio surround, sabe, os jogos. Então, é, tem plataforma que especificamente focam em game, então eu não sei se você conhece Twitch, que é um tipo vídeo vivo, plataforma que a maioria do conteúdo é sobre gaming, ou Overwolf, que é um lugar onde a pessoa pode tipo abaixar conteúdo para o jogo que é tipo único, ou pode trocar uns elementos do jogo, então esses sites também têm uma audiência enorme de jovem, e as marcas também podem comprar mídia tradicional nesses sites. E até tem influencer que é específico para videogame. Então você imagina, eles literalmente são apenas gamers e compartilham vídeo dos jogos nas suas redes sociais, ou tipo, Viva Vídeo. E as marcas podem trabalhar com esses individuais para, sabe, promover produto, para, sabe, tem muito oportunidade também com esses influencers específicos de gaming. E eles também têm uma comunidade muito jovem, tipo Gen Z, Gen Alpha. Eh, então, eu acho que agora a gente vai falar sobre algumas marcas específicas. Eu sei que eu já mencionei alguns exemplos, mas um ótimo exemplo de uma marca que engaja nesse espaço há alguns anos é a Gucci. Então, é uma marca que eu imagino muito de vocês se conhecem como uma marca, uma instituição inovadora. Eh, e o interessante da Gucci é que eles usam este espaço virtual como um canal de ampliação. Então, é semelhante de como eles usam canais mais tradicionais de propaganda. Então, eu não lembro se vocês viram o ano passado, mas eles introduziram um novo diretor criativo, o Sábato de Sarno, né? E eh, quando ele começou seu período na Gucci, eles deletaram, tipo, todo o conteúdo de todos os canais, e eles lançaram, tipo, essa época nova que é chamado Ancora, né? E então o interessante é que eles não só tipo updated as redes sociais e a mídia externa, eles também é, trocaram os mundos virtuais que eles já tinham. Então você vê que esse código visual que você vê é em todos os canais, não é só, sabe, nas redes sociais. Eles também adotaram esse código visual nos mundos virtuais também. Então aqui você vê Roblox, que é uma plataforma global, daí QQ, que é especificamente para a China, e daí Zepeto, que é uma plataforma que tem uma experiência muito mais Southeast Asian, sabe? Então, eles they tackled like every element of the space. E então eu só queria também mostrar essa ideia de amplificação que eu falei, eh, é que durante os últimos 5 anos, você vê que tem muitos exemplos onde Gucci utilizou o gaming como um canal de amplificação para suas campanhas em vida real. Então você vê, tipo, aqui, a parte de cima desse slide é a verdadeira campanha, daí a parte de baixo é a campanha virtual. Eh, então, por exemplo, você vê aqui que eles lançaram uma colaboração com The North Face, que é uma marca de tipo outdoor wear, sabe, outerwear. E eles também criaram versões virtuais das roupas no Pokémon Go. E os jogadores podiam resgatar esses itens de diversos lugares em cidades grandes de vários países. Então, era uma ativação global. E com a tecnologia de Niantic, que são os criadores do jogo, o Gucci até podia localizar o ponto de coleção perto de loja de Gucci. Então, você vê que tipo, tem esse jeito de engajar num jeito muito único. Então, você pode, tipo, you can link, você pode ter essa conexão muito importante da vida real e da vida digital.
Aqui também você vê, tem um exemplo do Yannick Skinner, Skinner, que é um jogador de tênis bem famoso, que estava ranked number one. E aqui você vê ele com a bolsa de Gucci na quadra de tênis. E o interessante é que Gucci também ativou no Topspin, que é um jogo de tênis criado pelo EA, novo, e eles criaram uma quadra, tipo, de Gucci, e você podia jogar como Yannick Skinner na roupa da Gucci no jogo. Então, sabe, é uma coisa bem interessante eu acho que, aumentar o exposure sabe, da marca e das pessoas que interagem com a marca. Então, a gente viu uns ótimos exemplos da Gucci e agora a gente vai falar sobre algumas outras marcas. Uma das primeiras marcas de luxo que engajaram nesse espaço foi a Louis Vuitton. E em 2019, sob a direção artística do Virgil, né, que ele era o criativo uns anos atrás, e eu acho que ele foi uma pessoa muito pioneer, sabe? Ele era muito pioneiro com a marca. E eu acho que essa ativação meio começou essa obcecão que a gente com, de marca com este espaço, na verdade. Então, essa marca super tradicional, né? Que é uma marca de herança que todo mundo conhece, meio made people go crazy, porque eles colaboraram com um dos jogos mais famosos do mundo, que é o League of Legends, que é um jogo grande no Brasil também. Eu não sei se vocês conhecem alguém que joga, mas tem milhares de jogadores. E uma coisa interessante, que a gente não vai falar muito sobre esse assunto, mas eu vou mencionar, é que tem uma coisa chamada esports, que é tipo competição competitiva de jogos de videogame. Eu não sei se vocês conhecem, mas basically pessoas vão ver pessoas jogando o jogo numa arena e é uma coisa competitiva. E um dos tornamentos mais grandes, tipo um dos eventos mais grandes de esportes é o final de League of Legends. E então eu acho que em 2019, esse ano, quando Louis Vuitton tipo, ativou no espaço, 44 milhões de pessoas assistiram o final. Então você imagina, é muito olho, sabe? É muito importante nesse espaço também. E eles desenharam o troféu e a caixa do troféu que você vê aqui nessa foto. Para, tipo, o vencedor do torneio, que é um jeito muito interessante de engajar nesse espaço. E eles também lançaram duas skins no jogo inspirado pela marca. Então, tipo, era uma pessoa no jogo que as pessoas podiam comprar com uma roupa da Louis Vuitton que você vê, tipo, no final desse vídeo. E ainda mais interessante ou incrível é que eles criaram uma coleção de roupa inspirada pelo League of Legends e, a coleção esgotou em menos de uma hora na Europa. Tipo, acabou. Então, vocês podem imaginar quanta atenção essa colaboração gerou na internet. Eles tiveram, tipo, mais de 10 milhões de visualizações nas redes sociais do material promovendo essa campanha. E daí também eu queria falar sobre uma campanha mais recente, que, sabe, que é mais relevante também neste momento. E eu mesmo trabalhei nesse projeto com uma marca americana chamada Coach. Basicamente foi uma tradução da campanha de primavera para esses espaços virtuais. Então, eles pegaram elementos da campanha de primavera deles e eles, tipo, meio botaram eles nesses espaços virtuais, nesses jogos. Então, o interessante também é que eles não criaram uma experiência de coach. Em vez de fazer isso, eles escolheram, tipo, dois jogos populares que já existiam no Roblox e eles fizeram uma partnership com esses jogos, onde você vê que, tipo, a marca apareceu nesses espaços de um jeito bem autêntico. E simultaneamente, eles também lançaram uma coleção virtual no Zepeto, que é um outro canal, e um video booth também, onde você pode, tipo, botar o seu avatar para criar conteúdo para o
seu feed no Zepeto. E Zepeto é uma plataforma popular na Ásia, que eu já falei. E é basicamente uma rede social, mas que você existe como seu avatar, em vez de, tipo, de compartilhar a sua vida real. É, e através dos 3 espaços que eles ocuparam durante a campanha, eles tiveram mais de 4 milhões de provações das suas roupas virtuais. Então, as roupas virtuais que eles lançaram nessas plataformas foram direto da campanha de primavera. E tinha 4 milhões de casos de pessoas provando as roupas virtuais nesse espaço, que eu acho incrível. Você pensa, tipo, é uma interação com a marca que, tipo, não existe no mundo real, sabe? Você não tem essa oportunidade de é, conhecer a marca desse jeito, sabe? É uma coisa muito única nesse espaço. E eu acho que é um jeito de democratizar o acesso para a marca também. E ainda mais eu acho interessante é que as pessoas que engajaram com a experiência de coach no Roblox, é, eles reportaram um aumento de 18,3% em intenção de compra também. Então, não é só, sabe, que eles vejam e eles esquecem, é que também eu acho que estimula uma conexão mais emocional com a marca, porque você está interagindo direto, sabe? É, tá, então eu tinha, né, 30 minutos para tentar explicar um espaço e um mundo muito complexo, muito rico, né? E a única coisa que eu quero que vocês aprendem dessa apresentação inteira é que o espaço é importante e as marcas não podem ignorar estes mundos virtuais, porque tantas dessas pessoas jovens estão passando muito tempo. Então, a verdade é que para manter sua relevância, essa relevância cultural, eles precisam considerar estratégia nesse espaço, porque, sabe, não existe mais um mundo de luxo onde que você não pode interagir um pouco com esse espaço, porque senão você está perdendo a atenção dessa geração nova. Tá, tem algumas perguntas? Pessoal, quer fazer uma pergunta? Eu tô vendo algumas mãos. Tem, Andréia, Gabriela, deixa eu ver. Andréia, pode abrir seu áudio. Obrigada. Na verdade, quero parabenizar a Carol. Na verdade, eu entendo o nervosismo de falar em outro idioma. Uma vez tive que falar em espanhol e fiquei nervosa, é normal. Então, você mandou super bem. Eu falei bastante sobre, né, falo bastante sobre novas gerações e eu acho que a gente Oh, desculpa, cortou o microfone. É, André. deu algum problema. Oi, Ah, gente, tá me Ah, ouvindo? agora voltou. sim. É que a gente precisa, né, entender bastante esse universo dessas novas gerações e de como isso vai interferir nos nossos negócios. E você falou sobre o e-commerce, a gente fala muito que, como eles estão muito no digital, hoje em dia o produto ele precisa estar a um clique de distância, né, para a pessoa poder realizar a compra, enfim. É um universo que eu ainda me esforço bastante para entender, mas eu adorei toda a sua explicação. E queria agradecer por você ter compartilhado isso com a gente. Obrigada. Obrigada, Andréia, e obrigada pelo cumprimento. É difícil me virar em português, porque também é um material que eu falo muito em inglês. Então, eu e a Giovana, que também está na ligação, que é a minha companheira de trabalho, a gente sentou lá, tipo, virtual worlds, mundos virtuais, traduzindo esses termos que a gente não conhece em português. Então, eu agradeço muito. E eu só queria fazer um parênteses que eu coloquei, né, no comentário, que como você falou que eles, por exemplo, eles jogam, muitas vezes tem muita live hoje em dia no TikTok sobre os jogos, É, inclusive, né, para ensinar os tricks e tal. E uma coisa que me deixou super espantada, eu tenho uma amiga que trabalha na Microsoft, na linha de jogos da Microsoft, e um dia a gente estava numa reunião, tipo, jantando, todo mundo junto e tal, e como entramos nesse papo, e ela falou, quando vocês imaginam que um menino dessa geração mais nova cobra por 1 hora de live, né? Aí é, começou o chute, 50 mil, 100 mil. Eu já falei, pô, 500, aí 500 mil. Aí ela falou, tá, é isso. Mas só tem um detalhe, ele cobra 500 mil dólares. Então, assim, é um mercado que movimenta muita grana e é surreal.
E assim, É aqui no Brasil, surreal. a gente tem uma preocupação, fala-se muito, por exemplo, que você precisa de um equipamento, um computador bom, dependendo do jogo ou até onde ele vai, você precisa de um computador. Então, também não é uma coisa ainda de massa, que nem você falou no começo, que a gente imaginava todo mundo de óculos virtual, talvez andando pela rua, interagindo. Só que é muito distante ainda da nossa realidade. Por isso que eu acho que está muito centrado também nessa questão do luxo, de poder econômico, enfim. É uma coisa que eu estou supondo, né? Mas, enfim, eu amei. Obrigada. Ai, obrigada, Andréa. Eu, Prazer. eu queria fazer uma pergunta Gabriela. bem rápida. Ah. Desculpa. Vai lá, Gabriela. Depois eu não tinha Depois visto. tem a Ana e Fala. depois você. Tá bom. Carolina, bom Oi, dia. Eu bom dia. nem quero fazer uma pergunta, eu quero fazer um comentário. Eu achei que você trouxe esse assunto de forma majestosa. É, a gente não sente, a gente não. Você trouxe esse assunto de uma forma majestosa, sem, sem abrir a preocupação de que a gente está abusando da criança, né? Eu sou mãe de um menino de 18 anos e na época da pandemia eu esperei o Travis Scott no Fortnite para poder ver esse evento, né, com meu filho. O meu filho até hoje, quando ele joga, ele fala, mãe, que skin que você acha legal? Eu também acho legal. Nós mulheres somos naturalmente estetas, né? Uhum. Então, esse esporte, assim, eu acho muito legal. É uma forma de eu me conectar com meu filho também, quando ele pergunta, mãe, que skin, que cabelo, que roupa? Eu acho isso muito legal, né? Então, eu quero parabenizar, porque eu fui uma dessas pessoas que enlouqueceu ontem, como a Mônica falou, quando esse assunto foi abordado de uma forma que eu achei um pouco violenta. Quando se traz esse assunto, parece que a gente está abusando da ingenuidade, da inocência da criança e incentivando um consumo abusivo. Você hoje, eu escutaria mais 2 horas da sua palestra. Eu achei que você trouxe isso de uma forma. Eu também quero jogar, eu também quero fazer parte desse universo, mesmo que eu não seja da geração Z, então não há uma pergunta, parabéns. Obrigada por Obrigada. trazer essa informação Querido. forte e doce. Obrigada. Não, eu acho que você fala uma coisa muito importante, e, na verdade, uma coisa que a gente fala muito com as nossas marcas, né, que querem engajar nesse espaço, é que a gente tem essa coisa de brand safety, né, que brand safety é tipo, eles podem aparecer nestes espaços que têm elementos mais violentos, né, daí tem sempre essa conversa com a marca, que fica preocupado com a associação da marca com violência, e eu acho incrível que esses espaços são tão criativos e tem tantas possibilidades do que você pode fazer, você pode totalmente evitar qualquer violência, entendeu? Então, você fala uma coisa muito importante que eu acho que muitas marcas também se preocupam com esse assunto, né? Que tipo, sabe, a inocência da criança, se eles estão, tipo, sabe, é um perigo. E tem tanto. Eu podia fazer um outro talk inteiro só nesse assunto, porque tem muitas proteções para as crianças nesse espaço que eu acho que até as proteções são mais encompassing, né? Eles são mais estendidos do que em alguns outras plataformas, tipo de rede social, né? Então, obrigada pelo comentário. Eu acho muito importante também pensar nessa parte. A gente tem um jogo, você falou desse concert do Travis Scott, né? Uma amiga da minha mãe ligou pro filho dela e falou: o que você tá fazendo hoje, sabe? E ele, I went to an exhibition, sabe? Eu fui para uma exibição. Ela, tipo, que? Qual? And he was like, oh, it was on Fortnite, sabe? Ele tinha ido para uma exibição que era de arte no Fortnite, mas era tipo uma recreação da exibição. Então, tem tanto espaço que você pode fazer, e eu acho que muito para aprender também, e eu acho que Covid botou uma luz importante nesse espaço, porque você não podia fazer nada, né, nessa época. Então, a pessoa começou a entender qual é as possibilidades desse espaço. E eu acho que isso é porque agora a gente está falando tanto sobre esse assunto, sabe? Obrigada, Gabriela. Agradeço muito o seu comentário. Eu que Agora temos agradeço. a Ana. Obrigada, Gabi. Ana, Verão. Oi, Carolina, tudo bem? Muito obrigada pela sua apresentação. E eu tenho, na verdade, eu queria ouvir sua opinião sobre. Eu adorei que você trouxe exemplos muito claros, com números, das marcas e de como que elas fazem toda essa venda de produtos dentro desses ambientes digitais. E eu trabalho com desenvolvimento de produto. E aí eu fiquei com uma dúvida sobre o que você acha sobre marcas mais massivas
marcas que não têm produtos tão caros quanto uma Gucci ou uma Louis Vuitton, estar nesses espaços e trazer produtos, né, talvez icônicos ou de uma tiragem só para dentro desses ambientes, assim, porque eu tenho um medo muito grande de tentar fazer esse movimento e ser um grande flop. Tipo, ai, ninguém vai pagar, sei lá, que seja R$ 1.000 por uma marca que que pode ser uma marca amada, mas que é uma marca mais massiva que você consegue encontrar por um valor muito mais acessível no dia a dia. E eu queria saber se você tem algum exemplo, se você tem alguma reflexão sobre esse assunto. É absoluta, obviamente, sabe? A tópica aqui foi muito focada em marca de luxo, mas no Geek a gente trabalha com muitas marcas. Então a gente trabalha com Legal. Walmart, L'Oreal, né? Que é muito mais parecido com essa acessibilidade que você está falando, esse nível de Aham. marca. E eu acho interessante aqui, eu já falei sobre a criatividade do espaço e as possibilidades do espaço, e o incrível é que, tipo, no Roblox, por exemplo, você pode comprar make-up look pro seu avatar. Então, um jeito que L'Oreal, tipo, meio engaja nesse espaço é que eles criam, tipo, um make-up look pro avatar que você compra, em vez de você comprar, tipo, o batom virtual, sabe? Que, obviamente, você não pode passar o batom virtual, eles vendem o look, sabe, que você podia você pode realizar com com os produtos deles. Eu acho que então isso é um exemplo muito interessante. E também tem exemplo dessas marcas também criando um cabelo para esse espaço. Então, em vez de você vender tipo hairspray, você vende o cabelo. Então, eu acho que é uma coisa onde você tem que ter uma criatividade com a sua interpretação dos produtos da marca. E também tem um ótimo exemplo, eu não sei se vocês têm Vita Coco, que é porque no Brasil tem muita água de coco, né? Mas nas outras Uhum. partes só tem uma marca de água de coco, que é a Vita Coco, que você compra no supermercado. E, sabe, ninguém pode beber água de coco nos jogos, né? Mas o que eles fizeram tipo um coconut suit, que você pode usar no seu avatar, né? Então, é um jeito, é uma interpretação muito diferente, mas mais único, eu acho que da marca. E o importante aqui é que não é que as pessoas estão tentando, eu acho, ainda, não está neste momento de gerar lucro, é, sabe, que você pode jogar um monte de itens nesses plataformas e daí fazer um dinheirão, sabe? Eu acho que o importante aqui é aquela conexão emocional com a marca e também, tipo, é um jeito novo de engajar com a marca. Então, eu acho que o interessante para essas marcas meio que não são Gucci ou Louis Vuitton é que você pode inspirar uma conexão com a sua marca que eu acho que não tem muita acessibilidade em outras plataformas, sabe? Você vendo uma foto de uma garrafa de água de coco ou, sabe, uma foto de um batom, não é o mesmo que, sabe, esse jeito que você pode interagir com essas marcas mais acessíveis. É, e daí a última... Gente, a gente passou muito tempo, então... A gente vai ter que... Uma pena, o Nick já está até aqui. Hi, Nick. Sorry, I've taken a lot of your time already. Carolina, mas só uma última pergunta. A gente falou muito de marca, mas vocês fazem um estudo ao contrário, que é o do comportamento do consumidor? Minha pergunta é, eu gostaria de saber, vamos supor, uma marca quer desenvolver uma ativação, uma marca brasileira, que não é global, por exemplo. Ela consegue, através de você, saber o comportamento dos brasileiros em jogos, para saber qual é o melhor jogo para ela começar a desenvolver alguma ativação? Então, isso é a parte mais importante que a Geek faz com uma companhia, é que a gente é uma plataforma de dados, então toda a estratégia que a gente dá para as marcas é tudo baseado especificamente nos dados desses jogos. Então, se você está tentando contatar uma idade específica, um sexo específico, sabe? Se é menino ou menino, isso tudo é muito importante para a seleção do jogo, porque também a coisa que não é muito parecido com as redes sociais é que esse espaço é muito mais fraturado, tipo, a audiência é muito mais específico dependendo, sabe, na plataforma que você escolhe. Então, essa é uma parte muito importante do que a gente faz para nossas marcas, tipo, sabe,
confiança que você está contatando aquela audiência que você quer contatar. Entendi. Perfeito. Tá bom. Tá, a Giovana botou o link aqui, mas também se vocês quiserem continuar, pode achar Geek no LinkedIn, ou eu também no LinkedIn. Foi um prazer Eu fiz falar. essa pergunta porque a Ana, que acabou de te perguntar, ela é da L'Oréal, mas é uma marca local, não é global. Então é por isso. Legal, É. muito Aí legal. depois, conforme for, ela vai estar de férias semana que Ah, vem, mas conforme for, depois, se ela, eu pergunto a ela, a gente pode promover uma reunião. ó, Gente, maravilha. Muito foi um bom. prazer. Obrigada, Eu agradeço adorei. a paciência de todos. Foi maravilhoso o seu Não, foi português. maravilhosa. Nossa, deu Obrigada, para gente. entender tudo. Muito obrigada. Um prazer. Obrigada. Tchau. Tchau, Tchau. tchau.